Alguns tópicos que nós passamos rapidamente no item anterior, nós poderemos retornar mais na frente na forma de exercícios particulares, como por exemplo a busca com custo uniforme. Vamos agora resolver mais um exercício. Um dos problemas clássicos da IA é o chamado problema dos canibais e dos missionários. Em que consiste esse problema? Basicamente você tem um rio, um barco, 3 índios canibais e 3 missionários. Bom, obviamente todos querem atravessar o rio. Mas tem um problema. Se em algum dos momentos, em qualquer das margens, o número de canibais for superior ao número de missionários, obviamente os canibais teoricamente comem o missionário e aí você não tem uma boa saída para os missionários. Eles não vão conseguir chegar na outra margem ou permanecer nela. Para atravessar o rio, nós temos um barco e esse barco só leva apenas 2 pessoas por vez. Esse barco não pode ir e voltar sozinho, ele tem que ir com pelo menos uma pessoa, seja um canibal, seja um missionário. Ele pode levar 2 passageiros por vez e deve, obviamente, retornar com um dos passageiros. Então ele vai ficar fazendo viagens, idas e voltas, com no mínimo um passageiro, no máximo 2. Em nenhum momento a quantidade de canibais de uma margem do rio pode ser superior à quantidade de missionários. Bom, essa é a versão clássica do problema dos canibais e missionários. Existe uma versão mais moderna que diz o seguinte, uma versão, digamos assim, mais esquerdista, né? Não podem ficar mais missionários do que canibais do outro lado, porque os missionários poderiam converter os canibais, e parece que é mais complicado ser convertido do que ser comido. Eu não entendi muito bem essa versão nova não. Então vamos em frente, vamos ver se a gente consegue solucionar esse problema. Aqui no nosso caderno, nós já vamos implementar diretamente a solução. A primeira coisa que nós imaginamos é como é que eu vou apresentar um estado, ou seja, como é que eu vou apresentar um estado dessa situação. Eu poderia, por exemplo, botar aqui estado igual a algo do tipo: eu tenho 3 canibais do lado direito, do lado esquerdo, 3 missionários, mais a canoa. Não tenho nenhum canibal do lado direito, nenhum missionário do lado direito, e a canoa também não está do lado direito. Isso aí poderia ser uma forma de representar o estado. Outra forma seria representando como uma lista. Então esse estado poderia ser algo do tipo as mesmas coisas, somente que eu vou colocar na forma de caracteres. Um canibal, outro canibal, tudo isso do lado esquerdo, outro canibal. Eu poderia até dividir as duas, por exemplo, podia colocar aqui estado direito, na situação do lado direito. Então tem canibal, 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 canibal e a canoa. E poderia botar assim, estado esquerdo, né, no lado esquerdo. Algo do tipo vazio, nada. Então existem muitas formas de fazer. Quando eu coloco esse problema para os alunos, normalmente eles adotam uma dessas duas possibilidades aqui. Como é que seria a mudança de estado? Seria você retirar, por exemplo, deslocar um canibal do lado esquerdo para o lado direito, seria tirar o canibal da parte esquerda da lista e colocar na parte direita da lista. Ou tirar um canibal, um C, do lado esquerdo da lista e colocar no lado direito, ou vice-versa, né? Então, essas formas todas são válidas e podem levar a uma solução. Mas eu resolvi inovar um pouco aqui e não vou usar nenhuma delas. Eu vou usar simplesmente uma variável numérica. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar a variável estado inicial da seguinte disposição. Então já digitei aqui. Então seria, primeiro, nós vamos criar o estado inicial e vamos colocar uma lista onde cada posição da lista me determina uma informação específica. Tipo, na posição 0, a primeira posição aqui,
nós vamos ter o número de missionários do lado esquerdo. Na posição 1, segundo elemento da lista, nós vamos ter o número de canibais do lado esquerdo. Na posição 2 da lista, essa aqui, nós vamos ter o número de missionários do lado direito. Na posição 3, nós vamos ter o número de canibais do lado direito. E na posição 4, em que lado está a canoa? Essa posição 4 poderá ser 0, a canoa está do lado esquerdo, ou poderá ser 1, a canoa está do lado direito. Obviamente, cada vez que há uma mudança de estado, há uma viagem da canoa, ora para o lado esquerdo, ora para o lado direito. Então, toda mudança de estado significa mudança na posição da canoa. Ela vai para a esquerda ou vai para a direita, dependendo de onde ela está, qual margem ela está no rio. Bom, agora nós vamos ver quais são os operadores, as regras de transição de estado. Como é que nós vamos mudar de um estado para o outro? No caso dos canibais missionários, existem várias possibilidades. Por exemplo, existe a possibilidade de você transportar um canibal, tanto para a direita quanto para a esquerda, dependendo da posição inicial da canoa. Existe a possibilidade de você transportar um missionário, tanto para a direita quanto para a esquerda, dependendo da posição da canoa. Existe a possibilidade de você transportar um canibal e um missionário, 2 missionários ou 2 canibais. Então vamos transformar isso em números. Como é que nós vamos representar isso como operadores do nosso sistema? Então nós temos aqui, já digitei para a gente facilitar o nosso trabalho, os operadores. Então como é que serão nossos operadores? Eu chamei aqui de 1,0, operador 1,0, né? Uma dupla aqui 1,0. O significado é atravessar um missionário no barco. 2,0 atravessar 2 missionários. 1,1 atravessar um canibal e um missionário. 0,2 atravessar 2 canibais e 0,1 atravessar um canibal. Obviamente, isso aqui nada mais é do que o par ordenado contendo o número de canibais e de missionários. No caso, o primeiro é missionário, a posição do número, a primeira posição é missionário, a segunda posição é canibal. Então, quantos canibais e missionários eu vou atravessar no barco que estarão dentro desses pares ordenados? Obviamente as possibilidades são essas 4. 1,0, 1,1, 2,0 e 0,2. Óbvio, você pode dizer, mas existe a posição 0,0. Claro, posição 0,0, mas essa posição na realidade, na prática, não existe, porque a canoa, o barco não vai sozinho de uma margem para o outro. Nós já dissemos isso aqui. Existe a possibilidade também que está faltando aí, do 2,2 em termos de par ordenado, quer dizer, as combinações todas dos números aqui daria também a possibilidade do 2,2. Mas nós já falamos que a canoa só atravessa 2 no máximo. Então se tivesse um 2,2 ou 2,1 ou 1,2, estaria acima da capacidade da canoa. Então as únicas possibilidades admissíveis para os nossos operadores são essas que estão aqui. Então é com esses operadores que nós vamos ter que resolver o problema. 2 variáveis importantes que nós vamos definir são a variável que nós costumeiramente chamamos de borda. Ora chamamos de borda, ora de fronteira, então é a mesma coisa. Uma lista de nós visitados. Já que nós vamos fazer uma pesquisa em grafo, então é interessante que a gente faça uma lista dos nós que estão visitados. Então essas 2 variáveis serão as nossas 2 variáveis para controle da pesquisa no grafo. Agora vamos definir como é que ocorrem as mudanças de estado. No caso, nós vamos definir a nossa função sucessor, né? Então já estava digitado aqui, eu já coloquei rapidamente. A nossa função sucessor ela vai depender de uma função chamada deslocar canoa. A função deslocar canoa nada mais é do que retirar uma certa quantidade de canibais de um lado de uma das margens do rio e uma certa quantidade de missionários, ou somente canibais, uma certa quantidade de cada um deles, e colocar na outra margem do rio. Ou não, e também mudar a posição da canoa. Então, deslocar a canoa para a gente vai ser uma função que vai receber o estado, é o estado atual, ou seja, a situação atual dos canibais e dos
missionários, ela vai receber o número de missionários que ela vai transportar, de 0, obviamente, a 2. Ela vai receber o número de canibais que ela vai transportar, que é também de 0 a 2. Obviamente que o pequeno controle que foi feito aqui, inicialmente, foi para evitar que ocorra o erro da gente transferir um número impossível de missionários de canibais. Então, o número de missionários e o número de canibais a transferir não poderá ser maior do que 2. Se for maior do que 2, há um erro, então a gente retorna e encerra a função aqui. É um simples controle. Bom, obviamente vocês viram que eu não coloquei aqui na função deslocar canoa. A função deslocar canoa, eu não coloquei de onde a canoa está para onde a canoa está. Não interessa para a gente. O que interessa é o número de missionários a transportar e o número de canibais a transportar. Porque se a canoa estiver do lado direito, ela vai ser levada para o lado esquerdo e vice-versa. Então, onde ela estiver, o que importa é realmente o número de missionários que ela vai transportar e o número de canibais que ela vai transportar. Então, esse número de canibais e o número de missionários vai já estar definido, né, deve estar definido no posicionamento dos elementos dentro do estado. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar, a primeira coisa é verificar qual é o posicionamento da canoa. O posicionamento da canoa, como vocês viram aqui no estado, ele é o último elemento do estado. É o elemento de índice -1 em Python. Lembrando que em Python, o elemento de índice -1 é o último elemento da lista. Então, nós vamos testar a posição do elemento testar o valor do elemento da posição -1. Se esse elemento for 0, significa que a canoa ela está do lado esquerdo. Se esse elemento for 1, não for 0, né, obviamente só é 0 ou 1, esses elementos vão estar do lado direito. Bom, o que importa para a gente é porque se ela for 0, a origem de onde eu vou retirar os missionários é a posição 0 da lista. A origem, o lugar de onde eu vou retirar os canibais é a posição 1 da lista. A origem, o destino de posição dos missionários será o índice 2 da lista e o destino da posição dos canibais será a posição 3 da lista. Então, conforme a gente definiu como é que seriam os estados. Ora, mas se a canoa não estiver no lado 0, se ela não estiver no lado esquerdo, aí eu inverto os valores. A origem passa a ser a posição dos missionários do lado direito da lista, que é a posição 2. A origem dos canibais passa a ser o terceiro elemento, o elemento de posição 3 da lista. E o destino passa a ser dos missionários a posição 0 e dos canibais a posição 1. Então é importante que eu defina onde é que estão os missionários, onde é que estão os canibais que eu vou retirar, onde é que estão os missionários que eu vou colocar e onde é que estão os canibais que eu vou colocar. Ou seja, onde é que estão significa os índices na lista, as posições na lista. Por quê? Porque a operação de transferência é muito simples. É só reduzir um valor na origem e aumentar um valor no destino para cada elemento que eu vou transportar na canoa. Então, a primeira coisa que eu faço, eu verifico se os elementos da origem, tanto canibais ou missionários, são maior do que 0. Se os dois forem 0, não há o que fazer, não há deslocamento nenhum à canoa. A canoa não pode ser deslocada, porque não há ninguém a deslocar. Então, se na origem dos missionários que eu quero deslocar, o valor é 0. Se na origem dos canibais que eu quero adicionar o valor é 0, se os dois são 0, então não tem o que fazer, não há o que retornar, retorna vazio, não há deslocamento a ser feito. Bom, se isso não ocorreu até agora é porque realmente existem canibais ou missionários a transportar. A primeira coisa que eu faço é mudar o posicionamento da canoa. Então, o posicionamento da canoa, se era 0 passa a ser 1, se é 1 passa a ser 0. Como é que eu faço isso? Simplesmente com uma pequena conta aqui, 1 menos o valor atual. E a seguir, o deslocamento dos missionários. É simples. Eu pego o número de missionários, o valor mínimo entre o número de missionários que eu quero transportar e o número de missionários disponíveis atualmente no estado, ou seja, eu não posso transportar mais missionários do que o que tem disponível no estado original. E se eu
tiver um número de missionários a transportar menor do que a quantidade de missionários disponíveis na posição atual, que eu vou retirar, então eu só vou somente transportar o menor deles. Então a função mínima aqui vai me garantir que eu ou transporto o que é possível transportar pela canoa, ou eu transporto o que está disponível. No máximo, o mínimo, ou seja, eu vou retirar sempre o menor dos dois valores. E aí o que eu faço? Eu simplesmente pego a origem dos missionários, subtraio de 1 e pego o destino dos missionários e acrescento de 1. Foi assim que a canoa se deslocou. Ela transportou os valores de uma posição da lista para outra. E transportando os canibais, a mesma coisa. Eu só vou poder transportar os canibais se eles estiverem lá na origem. E aí eu verifico se qual dos dois é o menor, se é o número de canibais que eu quero transportar ou o número de canibais disponíveis na origem. E transporto. Transporto como? Retirando um elemento por vez da origem dos canibais e acrescentando um elemento por vez da origem dos missionários. Da destino dos canibais, desculpem. Observe que isso aqui ocorre dentro de um laço. Esse laço vai de 0 até o número de elementos que eu vou transportar. Então ele vai retirar isso quantas vezes sejam a quantidade de missionários ou a quantidade de canibais, no caso de cima de missionários, a quantidade de canibais embaixo que eu vou deslocar de um lado para outro da lista. Agora sim, nossa função sucessores. A nossa função sucessores, que já foi digitada aqui, ela gera a lista de todos os estados sucessores possíveis do estado atual. Dado um estado inicial qualquer, ela gera todos os sucessores possíveis. Como é que ela faz isso? Para cada operador em operadores, lembra-se que no vídeo passado nós colocamos um ramo da árvore para cada operador. Exatamente isso que ele está fazendo agora. Então, para ordenado em operadores possíveis, né? A gente sabe quais são os operadores possíveis, são aqueles que estão definidos lá em cima. Tá aqui os operadores. Né? Então, para ordenado em operadores, ele desloca a canoa, né? A partir do estado que ele recebeu, ele recebe o estado atual. Isso aqui no Python para dizer que eu vou trabalhar com uma cópia, para evitar que modificações no interior possam afetar o estado original. Eu vou passar também a quantidade de missionários e a quantidade de canibais que eu vou transferir. Então, na realidade, o par ordenado vai me dizer quantos missionários e quantos canibais eu vou transferir, e a função deslocar a canoa vai realizar, teoricamente, essa transferência para a gente, vai retornar um estado possível a partir do estado original que foi fornecido. Então, para o primeiro operador ela gera um estado, S, para o segundo operador ele gera outro estado, S, para o terceiro operador ele gera outro estado, e assim por diante. Né? Então, se esse estado, deslocar a canoa, for vazio, né? Se ele não retornar nada, ele vai tentar outro operador. Se não, ele vai verificar se há uma certa consistência. Observe que isso aqui é fundamental. Ele está testando, esse teste de consistência aqui na realidade é para verificar se o posicionamento dos canibais e dos missionários estão de acordo com as regras do problema. Então, primeira coisa, não pode haver menos missionário do que canibal em nenhuma das margens. Então ele vai testar se no estado 0, a posição do estado 0, que é missionário, 0 é missionário, lembra, é menor do que o estado 1, que é canibal. Se isso aqui acontecer, não está válido, esse estado não é válido, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque, como já vimos, os canibais podem devorar o missionário. Bom, e obviamente que isso aqui só deve acontecer quando o S0, ou seja, os missionários for maior que 0. Então, se eu tiver um missionário e tiver 2 canibais, então nós estamos numa situação impossível, não vamos aceitar. Da mesma coisa na posição 2. Na posição 2 também é missionário. Se for menor que a posição 3, que é canibal, está com problema, desde que o S2 seja maior que 0. Então, se isso acontecer, a gente continua o loop e não devolve, não registra esse sucessor. Esse sucessor é inválido. Então, os sucessores inválidos são eliminados nessa linha da função sucessores. E a seguir, um outro sucessor inválido, nós verificamos se o sucessor que acabou de ser gerado, ele está na lista de visitados. Se ele estiver na lista de visitados, ele já foi analisado, também não interessa para a gente, continua o laço sem registrar os sucessores. Se até esse momento nós não saltamos para reiniciar o laço, então nós colocamos o estado gerado na lista de sucessores e retornamos o sucessor. Então vamos agora testar a função sucessores.
a partir do estado inicial. Então nós temos aqui dois sucessores obtidos a partir do estado inicial pela função sucessores. O primeiro sucessor permanecem dois missionários e dois canibais do lado esquerdo, dois missionários e dois canibais do lado direito, e a canoa vai para o lado direito. O segundo sucessor permanece três missionários e um canibal do lado esquerdo, zero missionários e dois canibais do lado direito, e a canoa vai para o lado direito. É óbvio, se a canoa estava do lado esquerdo, a cada movimento ela muda de lugar. Então, se ela estava do lado esquerdo, ela passa para o lado direito, e assim por diante. Nós poderíamos pegar o sucessor do sucessor e assim por diante montar toda a nossa árvore de busca. Agora nós vamos fazer uma função interessante, que é uma função que obtém um nó adjacente não visitado, ou seja, aquela função que vai me dar o primeiro sucessor da lista de sucessores que não foi visitado ainda. Obviamente, a lista de sucessores já é uma lista de nós ou de sucessores que não foi visitada ainda, porque nós já fizemos esse teste antes. Então essa função aqui simplesmente vai retornar o primeiro elemento da lista de sucessores. Por quê? Porque nós vamos fazer, neste caso, uma pequena busca em profundidade. Qual é a vantagem dela? A vantagem dela é que nós guardamos na pilha os nós que foram analisados, ou seja, os nós caminhos da solução. Lembra? Quando nós fazemos uma pesquisa em profundidade, a solução fica guardada na pilha. Isso é importante para a gente achar facilmente o caminho da situação inicial até a situação final. Executamos, agora vamos criar uma nova função chamada teste de meta. Essa função teste de meta, ela vai dizer se no estado que a gente recebeu, esse estado ele atingiu a situação em que todos os canibais e todos os missionários foram transferidos do lado esquerdo para o lado direito. A posição, obviamente, do lado direito é a posição 2 para os missionários e a posição 3 para os canibais. Se ela for maior ou igual a 3, no caso igual, né? Se for maior, porque nós podemos trabalhar com um número muito maior de canibais e missionários e ver se isso funciona. Bom exercício. Mas, nesse caso, nós vamos testar simplesmente se todo mundo foi transferido do lado esquerdo para o lado direito. Ok? Então nós já temos nossa função teste meta definida. Agora nós vamos construir a nossa função de busca em profundidade. Então a nossa busca em profundidade, ela vai fazer o seguinte: ela vai receber o estado inicial, nós chamamos ela de DFS, lá do inglês, né? Busca em profundidade. Depth First Search, e nós temos aqui, ela recebe o estado inicial, coloca na borda, lembra da variável borda que a gente utilizou, enquanto a variável de borda não for vazia, a variável borda for vazia, ou seja, a busca falhou, ela pega o próximo elemento a analisar, que ela retira da borda, depois ela verifica se esse elemento é meta, se for, encerrou, encontramos. Se não, ele obtém o adjacente não visitado, criamos a função acima, a partir do elemento analisar, colocamos em V. Se V é menos 1 é porque não existe, a gente retira o elemento da borda, remove definitivamente o elemento da borda. Se não, a gente coloca o V nos visitados e o V na borda. Esse aqui é o algoritmo de busca em profundidade que a gente já discutiu várias vezes, é o mesmo algoritmo, nós estamos fazendo a mesma coisa. Se por acaso der um problema no while, o while foi executado até o fim, né? Então ele não foi interrompido, né? Pelo teste de meta, nesse break aqui. Então nós imprimimos aqui o else. Essa é uma construção que existe apenas no Python, while else, um else para o while. Caminho não encontrado, a busca foi sem sucesso e retorna à borda. Lembre-se, a borda vai conter os nós analisados em sequência de caminho, ou seja, o nó inicial até o nó atual, onde a busca parou. Se o nó atual é meta, então a borda conterá o caminho percorrido do nó inicial até a meta. Então vamos executar essa função e vamos testar.
né? No caso aqui, vamos encontrar a solução. O Sol aqui no caso será o conjunto de nós seguidos até que todos os canibais e missionários estivessem do lado direito. Então veja só, começou com todos eles do lado esquerdo e a canoa também. A canoa passou para a direita, alguns deles foram transportados. A canoa para a esquerda, voltaram alguns. Então houve um movimento aqui para cá. Obviamente que a solução que a gente busca não é os nós, mas sim os operadores. Lembra? Porque o que nós queremos saber é como fazer as transferências. Quantos canibais levar para a direita, quantos canibais levar para a esquerda, em cada vez, e não a sequência de nós. Nós queremos a sequência de operadores. Então a busca para esse problema aqui é a sequência de operadores. Mas para fazer isso, basta fazer uma pequena rotina para mostrar quais operadores foram executados para gerar cada nó. Vamos fazer. Nessa pequena rotina aqui, é só um laço apenas, porque veja bem, o Sol ele contém a borda, que tem a lista dos nós que foram seguidos para encontrar a solução. Ora, então, sabendo as bordas, os nós, eu posso retirar daqui a informação de quais foram os operadores que foram aplicados. É só subtrair a quantidade de missionários de um dos elementos da lista em relação ao seu anterior. Então eu tenho o número de missionários deslocado. Também eu faço a mesma coisa com os canibais. A quantidade de canibais deslocados de um nó para o seu anterior. E sabendo, então eu sei quantos missionários foram deslocados, quantos canibais foram deslocados, e sei qual foi a variação na posição da canoa. A posição da canoa, ela fazendo a subtração do mesma coisa, da situação da canoa de um nó para a situação da canoa do nó anterior, eu vou saber. Se a situação for 1, é porque a canoa foi deslocada para a direita. Se não, é porque a canoa foi deslocada para a esquerda. Então, basta que eu imprima o item, né, e o número de missionários deslocados, o número de canibais deslocados e o deslocamento da canoa. Então eu escolho qual foi o nó, qual foi o número de canibais deslocados, canibais missionários deslocados e qual foi o deslocamento da canoa. É só executar isso aqui que a gente sabe. Pronto. O que aconteceu? Primeiro, foram deslocados um canibal e um missionário para a direita, deslocado um missionário para a esquerda, depois deslocado 2 canibais para a direita, depois um canibal para a esquerda, depois 2 missionários para a direita, depois um canibal e um missionário para a esquerda, depois 2 missionários para a direita, depois um canibal para a esquerda, depois 2 canibais para a direita, um missionário para a esquerda, um missionário e um canibal para a direita, e todo mundo está lá.